Oi, pessoal, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. E o advogado, pessoal, que discutiu com o ministro Alexandre de Moraes. Moraes chamou ele de medíocre. Tá dando ainda o que falar, né? Ele fez uma nota mediante tudo que aconteceu. Que após, ele sofreu alguns revés após fazer a sustentação oral, que a gente chama, né? Defesa oral do réu. Isso é sustentação oral do acusado, do réu, seu cliente. Ele foi acusado pelo ministro Alexandre de Moraes de não fazer uma defesa técnica. O que é uma defesa técnica? É você seguir os passos do processo, defender em cima do processo. Moraes acusa que ele foi para lá com um discurso de ódio e esqueceu do cliente. E Moraes disse mais, que ele prejudicou o cliente. Eu disse em outra live que eu concordo com Moraes. Eu sou advogado. Eu sei o que eu estou falando. Eu concordo com Moraes e eu justifico também. Eu posso falar para você categoricamente que nenhum dos três advogados que lá tiveram, eles foram técnicos. Nenhum deles. Nenhum deles defenderam ali o seu cliente com unhas e garras. Nenhum deles. Nem o desembargador. Veja, eu não estou falando que o desembargador estava errado. Não é isso que eu falei. Eu falei de defender tecnicamente o seu cliente. A fala do desembargador, a fala daquela colega, a fala deste que eu vou falar agora, eu vou ler a nota. É a fala de milhões, talvez, de brasileiros. Mas nós estamos falando de defesa do réu. E você sabe por que Moraes está certo em falar isso? Que eles esqueceram de defender o cliente? É porque também os advogados já sabiam que se defendesse tecnicamente não ia adiantar nada, porque a sentença já estava aplicada antes mesmo da sustentação, né? Então, você vai fazer uma defesa técnica de 1.000 páginas para quê? Se você sabe que o seu cliente já vai ser condenado. Deu para entender? Pois é, acho que você entendeu. Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, né? Que eu vou te dizer agora o que aconteceu com este advogado. Além de ser chamado de medíocre, né? Ele foi alvo de críticas, né, pessoal, aqui pelo ministro, ele confundiu ali, né, Nicolau Maquiavel com o livro aí, O Pequeno Príncipe, deu o que falar, etc e tal, né? Ele falou que o Moraes conduziu um julgamento parcial, né, do caso do 8 de janeiro. E ele diz também, sua confusão foi por nervosismo, ele confundiu. Aí ele disse assim, ó, eu abro aspas, o que mais causa tristeza no nosso país é quando uma frase dita de maneira errada, por conta do calor da emoção, do nervosismo no momento, uma citação errada que foi prontamente corrigida, e eu falei sobre isso, tem mais destaque do que inúmeras violações de garantias constitucionais de um cidadão brasileiro, que, ao meu entender, foram violadas, disse o advogado aqui em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Né? O partido também expulsou ele, o Solidariedade, né? Ele era ali, o Paulinho da Força, né, que é o presidente, expulsou ele, né? E Moraes ainda disse, né? Talvez você veio para cá com esse discurso querendo ser vereador lá na sua cidade. Falou ou não falou? Logo o partido expulsou. Mas no Brasil tem 30 partidos, ele pode ir para outro. Abro aspas. Não considero que as minhas falas foram ofensivas. Foram falas combativas, perdão. A combatividade da fala não quer dizer que desrespeitei o Supremo.
Deixei bem claro o meu respeito ao tribunal, falou o advogado depois da decisão do partido. É preciso diferenciar, segundo ele, os que eram bandidos, golpistas e os que eram patriotas. Ele atuou na defesa de Tiago de Assis Matar, que foi condenado a 14 anos de prisão. Lembrando que o Tiago é o que recebeu menos pena, né? Os outros foram 17, né, pessoal? Ele confundiu aqui o Pequeno Príncipe, né, pessoal? Mas logo depois ele se corrigiu. Na entrevista, o advogado falou que Moraes, que desrespeitou ele, chamando ele de patético e medíocre. Desrespeitoso é chamar um advogado de patético e medíocre. Um advogado que está há mais de 17 anos trabalhando, defendendo a justiça e defendendo seus clientes. Eu simplesmente lamento as falas. Respeito muito o ministro Alexandre de Moraes. Tenho um profundo respeito pela Suprema Corte do país. Não me afetou. Se ser patético e medíocre não me comporta, isso não faz parte de mim, declarou aqui o advogado, né, pessoal? Esse advogado entrou no embate ali direto com o ministro Alexandre de Moraes, e eu falei. E agora, realmente, ele está repetindo exatamente o que eu tinha falado, que ele errou ali a fala do livro e tal, e logo em seguida ele consertou. Mas ele disse, o que fica é o erro. E Moraes disse que ele não leu nenhum e nem outro. Disse que ele é medíocre e ele falou, e repito, advogado medíocre, que vem para cá com discurso de ódio e atrapalhou o seu cliente. Mas, na verdade, o cliente dele tomou 3 anos ainda, menos. E Moraes justificou por quê que aplicou uma pena menor no cliente dele. Não foi nem por causa do advogado. Moraes disse que este réu, ele não incentivou ao quebra-quebra. Nas mensagens colhidas no WhatsApp, ele não chamou ninguém para quebrar, segundo Moraes, contrário aos outros. Ele foi lá, entrou, fez algum barulho lá, mas ele não chamou ninguém para ir. Então, por causa disso, foram 3 anos a menos que ele tomou de cadeia, né? Mas mesmo assim são 14 anos de prisão. Né? É muito tempo, né, pessoal? É muito tempo de prisão. Salvo engano, ele é eletricista, encanador, coisa assim, né? Esse advogado, pessoal, sofreu muitas críticas e a OAB, ela fez uma nota pedindo desculpas, se solidarizando, mas não o advogado, ao Supremo, né? Ao Supremo. Novas regras estão sendo pensadas, vamos dizer assim, para mudar isso. Supostamente, agora, daqui para frente, os julgamentos dos réus não será mais ao vivo, para não dar palanque a ninguém. O Supremo não quer dar palanque a ninguém. Olha a repercussão que deu a fala do desembargador, né? Ele foi muito duro ali, frente a frente, falou uma frase que vai ficar para a história. Vocês da esquerda e da direita do Supremo são os mais odiados do Brasil. Logo depois, a colega advogada chorou, falou assim que sequer ela foi cumprimentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela foi ignorada, como se ela nem existisse ali. E logo depois, este advogado chamado de medíocre, né? Então, são coisas que afetam também, né, a carreira. Veja que o desembargador, por ele ter mais experiência, ter sido desembargador, ele ficou mais à vontade ali. Agora, os outros, era a primeira vez que estava frente ao Supremo. Isso dá realmente um gelo, né? Estar ali na frente do Supremo pela primeira vez, e não muitas vezes por estar ali na frente. Porque sabe que tudo que falar ali, o Brasil estava vendo, criticando e elogiando, conforme vocês mesmos viram, né? Todos os olhares estavam ali. A gente
transmitiu ao vivo, o Brasil inteiro, a Globo transmitiu, outras redes transmitiram ao vivo, vários canais do Brasil inteiro. Então, ali era o foco. Enquanto uns colegas se saíram bem, outros não se saíram tão bem assim. Aquilo que eu falo sempre para você, pessoal, toda vez aqui eu falo para você, o advogado, o político, para ele fazer entrevista, defender, ele tem que estar preparado, né? Se ele não estiver preparado, ele passa vergonha. O Flávio Dino mesmo, quando ele foi na Câmara algumas vezes, ele surfou lá. Por quê? Ex-juiz, né? E ele até brinca, né? Bate papo, não sei o quê. Às vezes ele pega um advogado não, ele pega ali um deputado que não tem conhecimento jurídico e ele brinca com a cara do político. Por quê? Ele tem conhecimento jurídico. Muitas vezes o deputado não tem. O André Fernandes mesmo, né? O André Fernandes aí, que é um cara combatente, a CPMI existe por causa dele. Ele que foi lá. Mas ele cometeu uma gafe, né, lá com o ministro, não foi? Falou que tinha 200 e tantos processos. E, na verdade, não é assim, né, pessoal? Toda vez que você é citado em um processo, não quer dizer que você responde ao processo. E o André Fernandes fez isso. E o Dino foi para cima dele. Então, por isso que eu falo, tem que estar preparado, pessoal, para poder interrogar. Né? Se você não está preparado, é o revés. Muitas vezes, esse advogado foi lá e falou, é agora que eu vou lavar a minha honra lá para o Supremo. E aí ele errou lá o livro, etc e tal, e o Moraes foi para cima dele, mas foi sem dó, né? Foi sem dó. Então, pessoal, é preciso estar preparado conforme o desembargador. O desembargador foi preparado. Ele esqueceu ali a técnica do cliente. Sim, isso aí a gente viu, nós vimos, mas ele foi combativo ali, né? Ele foi combativo, ele foi preparado para aquilo. Ele não foi fazer aquela defesa técnica, né? Não foi. Na verdade, nenhum foi. Os advogados foram lá para poder falar a voz que muita gente queria falar para o Supremo, que nunca ninguém falou, ou que o desembargador falou. Né? Tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento. E vamos ver os próximos julgamentos, o que vai acontecer de agora para frente. Né? Espero que as penas sejam um pouco menores, mas as expectativas não são das melhores, tá, pessoal? Me parece que vai ficar, esses 232 aí, vão ficar mais ou menos nisso aí, de 10 para cima, anos de cadeia, né, pessoal? Infelizmente, multa e etc e tal. Todos serão multados, doutor? Sim. Por que serão multados? Esses não têm acordo. Por que serão multados? Porque o Supremo entende, pessoal, que essas pessoas quebraram ou incentivaram a quebrar. Logo, o Supremo entende que se eles quebraram ou se eles incentivaram a quebrar, eles seriam responsáveis pelo quebra-quebra. Essa dívida lá, pessoal, que falam que foi 20, 30 milhões de reais, simplesmente eles aplicam uma multa e falam que a dívida é 20, já cheguei a ouvir falar que é 40. Mas eles não discriminaram, porque esse. Eu sei que teve prejuízo. Eu sei, você também sabe. O vidro, o relógio, o ovo de avestruz, tá bom. O Brasil viu, mas não está discriminado. Quando você cobra alguém da justiça, é preciso você ter um orçamento, 3 orçamentos, né? 3 orçamentos. Você participa do acidente de carro, você é errado. O outro faz 3 orçamentos em 3 oficinas e você vai pagar o menor. Não é assim que funciona? Tá. Eles falam em 20 milhões, 30, 40 milhões de reais de prejuízo, mas não está discriminado nos autos do processo. Olha, o vidro ficou 20 mil, o ovo de avestruz foi 3, 4, 5, 10 mil. Isso não está discriminado. Eles criaram um valor, não sabemos se foi feita uma pesquisa de preço nas artes que estão falando, e simplesmente chegam para você e falam, ó, você é 20 milhões de reais, e seu patrimônio é meu agora. Simples assim.
Eu sei que houve o quebra-quebra, sei que houve prejuízo, mas eu não posso afirmar quanto foi. Não tem como, é preciso fazer um levantamento. E isso não está sendo feito, infelizmente. Por isso que esses 232, e depois vai ter mais gente, tá, pessoal? Vão chegar em mais gente aí, pelo que eu estou sabendo. Depois eles vão atrás de quem só foram os financiadores, né? Por enquanto estão condenando quem estava lá dentro, segundo o STF quebrando. Depois eles vão atrás de quem? Dos financiadores, etc. e tal, né? Vamos aguardar. Mas é preciso sim ter uma discriminação do que foi quebrado, porque senão essa dívida só tende a aumentar. Forte abraço, fica com Deus.